O Vasco tem interesse na contratação do ponta-direita nigeriano Abraham Marcos. Inclusive, saiu a notícia lá no jornal A Bola de Portugal que o Vasco fez uma proposta de 4 milhões de euros para comprar o atleta, que foi recusada pelo seu atual time Estrela do Amadora. Mas você sabe por que o Vasco tem interesse na contratação desse atleta? Quais são as características e os indicadores de desempenho que estão atraindo o Vasco para olhar para Abraham Marcos? E ele é ou não um jogador que de fato pode fazer a diferença no time? São essas tuas dúvidas que eu vou tirar no vídeo de hoje. Só é importante que tu deixe o like aí embaixo, que tu pegue o link desse vídeo e também compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque eu tô vendo muita gente comentando sobre o jogador, mas a real é que ninguém conhece o Abraham Marcos. Então cá estou eu para te mostrar quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse atleta. Beleza? Agora sim, vem comigo! Abraham Marcos é um jogador nigeriano de 1,78 m de altura, tem 26 anos de idade, é um jogador que preferencialmente chuta com a perna esquerda, então ele é aquele ponta que joga com o pé invertido. Tem um valor de mercado aqui, segundo o Futmob, de 1,2 milhões de euros, mas ele é um jogador que se valorizou bastante nessa última temporada, no qual ele conseguiu ter um destaque interessante no campeonato português. É um jogador que de fato atuou como ponta pelo lado direito, já atuou como um meia central, né? A gente pode falar um camisa 10, também já atuou como ponta esquerda, mas a posição dele de origem é ponta direita. Quando a gente vai olhar as características do jogador, a gente percebe que tem aqui como seus pontos fortes os duelos aéreos vencidos e também as grandes chances de gols criadas. E é esse ponto que faz o Vasco ter interesse na contratação do Abraham Marcos. Vem comigo entender um pouco mais a fundo. Ele teve uma nota média aqui atuando na Liga de Portugal 25-26, que é essa última temporada, de 7,03. É uma nota bem interessante. Foram 31 jogos, 30 começando, 5 gols marcados e deu 5 assistências. No geral, 10 participações de gols em 30 jogos. Aqui está o mapa dos chutes que ele deu. Ele teve 44 tentativas de chutes e marcou 5 gols. Aqui é onde estão as bolinhas, são onde foram marcados de fato os gols. E ele teve 5 gols que foram esperados e os 5 gols concluídos. Agora, analisando um pouco mais a fundo os números, né, cara? 5 gols marcados por ele, gols esperados 5,35, finalizações que foram de fato na direção do gol nessa última temporada dele foram 13 e foram 44 finalizações. Quando a gente vai analisar os passes dele, foram 5 assistências, assistências esperadas 5,14, passes bem-sucedidos 571 com 80,1% de acerto, ok, né? Passes longos certos 41 com 56,2% de êxito, número aqui ok. Mas agora o que chama atenção de fato e que faz o Vasco ter interesse na contratação do Abraham Marcos é isso aqui. Chances criadas, 44. Grandes chances de gols criadas, 15. Isso aqui é um número bem alto para a ponta, cara. 15 grandes oportunidades de gols criadas para os seus companheiros, de chances que ele deixou ali os companheiros em uma posição privilegiada para marcar gols. Somente 5 foram bem aproveitadas pelos companheiros. Então eu acredito que teria uma análise diferente da torcida do Vasco se, por exemplo, ele tivesse dado 10 assistências e não somente 5. Mas o que chama atenção é as chances de gols criadas, até porque ele é um ponta direita, mas que tem muito mais a característica de ser um jogador armador do que de fato aquele ponto incisivo que parte o tempo todo para a linha de fundo de jogada de 1 contra 1. Pelo contrário, ele é um jogador que tem mais um controle de bola, vocês vão ver daqui a pouco. Cruzamentos bem-sucedidos 16, com 21,9% de êxito, dribles conseguidos 51, 53% de êxito nos dribles, um número legal aqui interessante, nas disputas ganhas também um número aqui interessante, nos duelos aéreos vencidos chama atenção, né, 45 com 46,4% de êxito. Agora os números dele defensivos, ações defensivas 81, também tem bons números defensivos, desarmes 39, interceptações 13, chutes bloqueados 3, faltas 29, recuperação de posse de bola 138. Ele é um jogador que tem esse ponto forte de ser um cara que marca bem, assim a gente pode falar para um ponto, aquele jogador que marca a pressão, que tem como dos seus atributos a pressão alta. Posse recuperada no terço final, 21, dribles 11, bolas afastadas 26, jogos sem sofrer gols 7, mas aqui ele é mais um cara de parte ofensiva, somente um cartão amarelo e um cartão vermelho nesses 31 jogos que ele fez na última temporada. Agora, um ponto importante para a gente analisar sobre o Abraham Marcos é que ele é um jogador nigeriano, mas que muito tempo jogando em Portugal, né? Então ele é um cara que já está habituado à língua portuguesa. Mas agora vem pro campo e bola de fato entender como ele joga as suas principais características
características. Eu peguei esse compilado aqui de melhores momentos do Abraham Marcos lá do canal FBTV e detalhei aqui para vocês taticamente, vou utilizar como base para nossa análise de como joga o Abraham Marcos, beleza? E é assim que joga Abraham Marcos, ponta direita nigeriano, que o Vasco tem interesse na sua contratação. Um dos pontos fortes dele são esses duelos aéreos, tu já viu ele marcando ali um gol de cabeça. É um jogador também que tem como um dos seus pontos mais fortes ser um jogador muito atento para esses saltos de pressão. É um jogador que sempre está com o dedo ligado na tomada para recuperar bolas, para ajudar na parte defensiva também. É um jogador que tem um bom controle de bola, geralmente corre com a bola próxima do corpo, tem um drible curto. É um jogador de boa força, de boa velocidade. Mas o que mais vem chamando a atenção no futebol do Abraham Marcos é a sua qualidade para criar oportunidades de gol para os seus companheiros. É um jogador que eu ainda sinto que precisa evoluir nas suas finalizações no último terço. Quando fica cara a cara com o goleiro, eu acredito que ele pode ter um aproveitamento melhor nas suas finalizações. Tem essa característica de ser o ponta que joga com o pé trocado, né? Então ele pode ou dar amplitude para o time, ou pode jogar por dentro no meio espaço. E ali que eu falei para vocês que ele ainda pode melhorar essa definição, né? Não é um jogador que utiliza tão bem assim a perna direita, e até por isso às vezes ele acaba perdendo algumas oportunidades. Ele é realmente aquele canhoto que quase faz tudo com a perna esquerda. E aqui tu vê ele perdendo algumas oportunidades de gol. É um jogador que sempre tá com a bola próxima do corpo e consegue encontrar soluções interessantes para as jogadas. Agora a gente vai ver mais um lance dele concluindo cara a cara com o goleiro. Aquela bola ali não era fácil, mas o goleiro acabou fazendo a defesa. É um jogador que tem 1,78 m de altura, tem uma boa força, sabe proteger a bola. Aqui um dos pontos fortes dele, mais uma vez, essa ajuda defensiva do Abraham Marcos de recuperar a posse de bola e depois sair com esse drible curto. E aí recomeça o jogo para a equipe. São algumas características dele. Jogando em transição, o time dele recupera a posse de bola, dá o primeiro drible, aquele drible mais curto, né, com a bola próxima do corpo, e depois consegue observar e fazer o passe, que é uma característica extremamente forte dele. Encontrar esses passes, ter uma boa visão de jogo. Lance aqui muito bom dele de habilidade, consegue dar o chapéu em cima do adversário, vai proteger, vai mapear. Esse aqui é um ponto forte do Abraham Marcos, ele é um cara que mapeia bem, aí depois já vem essa bola aqui de bastante recurso. 3 dedos para o seu companheiro fazer o gol. Excelente passe. Mas tu vê que ele de fato utiliza a perna esquerda, né? Algo que talvez poderia evoluir, mas já é do jogador, né? Já é um jogador formado com 26 anos. Faz um belo passe ali de 3 dedos para o seu companheiro. De novo, cabeça em pé para tentar observar uma boa possibilidade de passe. E aí consegue conectar um bom passe novamente com o seu companheiro, deixando ele cara a cara contra o goleiro adversário. Então, uma característica muito forte no Abraham Marcos é que ele é esse atleta que, olha aí, de novo, serve bem o seu companheiro, consegue colocar os companheiros em boas condições de finalização dentro da área. Ele é um cara que gera bastante jogo, cria bastante oportunidade de gol. Ainda tem pontos a melhorar, mas tem isso como uma característica extremamente interessante. Mais uma vez, de cabeça em pé, mapeia, tem esse drible curto, bola sempre próxima do corpo. Não é aquele jogador de tapas longos, ele tem um tapa mais curto, isso é interessante para ele ter o controle da jogada. Olha aí, excelente lance aqui dele, tá indo muito bem da pressão, conduz bem, aí vai conseguir fazer o passe no seu companheiro. Mas ele tem essa característica também de transição no espaço. E às vezes está jogando em uma equipe que está marcando com um bloco de fato mais baixo, recuperar a posse de bola e fazer a transição rápida no espaço. Algumas características dele. O interessante é que nesse vídeo, cara, que tem lances também no qual ele erra, né? E todo jogador, entenda uma coisa, o jogador ele vai errar, cara. A gente não tá falando do Lionel Messi aqui, a gente tá falando do Abraham Marcos. Algo que eu acho que ele pode também evoluir, cara, são essas finalizações de média e longa distância. Eu andei observando que quando ele jogava no Porto B, ele até conseguia concluir bem de média e longa distância. No Estrela da Amadora ficou devendo um pouco nesse tipo de condução. Mas essa característica dele de ser um ponta pifador, cara, dele ser esse jogador que arma bastante jogadas para a equipe. Olha essa sacada aqui de passe, no qual ele engana a defesa toda e deixa seu companheiro cara a cara para marcar o gol. Então tu vê que ele não é um jogador cru. Ele é um jogador que tem um bom recurso, tem
uma boa condução de bola, mas tem coisas que precisa melhorar, tipo aquela finalização ali de média e longa distância. Ele já fez melhor em outros momentos da carreira. Mais uma vez, o passe dele, né, cara, conduz muito bem a bola, atrai marcação, gera espaço e depois faz o passe pro seu companheiro. Vai na linha de fundo e aqui ele acabou perdendo um pouco a passada, né? Mas ele não é um jogador lento não, um jogador de boa explosão. Só que de fato ele prefere conduzir a bola mais próximo do corpo, é a característica do atleta. Mas ele tem velocidade, tu viu ali como é que quando ele conseguiu fazer a explosão da jogada, deu um tapa um pouquinho mais longo, ele tem essa velocidade para explodir e depois fazer o passe aqui pro companheiro? Vai aproveitar muito bem essa jogada aqui no rebote para marcar o gol, o Abraham Marcos. Aqui ele vai duelar dentro da área, consegue vencer esse duelo e depois ele serve seu companheiro para uma boa finalização, gerando uma boa possibilidade de gol mais uma vez. Excelente opção de passe que ele dá, mas aí na hora de concluir, caiu na perna direita, ele não conseguiu perfilar o corpo direito, não conseguiu ajeitar para a perna esquerda, que é a sua preferida, e aí a finalização não saiu boa. É algo que ele precisa melhorar, essas finalizações com a perna direita. Cara, é um ponto aí a melhorar do Abraham Marcos. Mas a característica dele de ser um ponta pifador, levanta a cabeça, mapeia, excelente passe de ruptura na última linha para servir o seu companheiro para marcar o gol. Excelente jogada. É o ponto forte dele. É um indicador de desempenho que ele tem assim como ponto mais forte. Boa jogada de novo, no 1 contra 1. Tu vê que a condição sempre próxima do corpo. Geralmente, cara, ele traz a jogada para dentro. Geralmente, até porque ele não tem tanta perna direita, aí ele não vai naquele tapa na linha de fundo para fazer o cruzamento. Alguns canhotos têm um pouco mais de perna direita e conseguem fazer isso. Mas ele geralmente traz a jogada para dentro. Agora sim, ele vai na linha de fundo, ó, mas tu percebe, ele vai utilizar qual a perna esquerda, ele não tem confiança com a direita, mas vai fazer um excelente passe aqui, servindo seu companheiro para gerar mais uma possibilidade de gol. Mapeamento, né, cara, algo que o Abraham faz bem. Ele consegue encontrar companheiros em boas condições, é porque ele sabe mapear bem o jogo. Mas aí, abre ângulo, fez tudo certo, na hora de tirar o 10 ele acabou batendo para cima, né, acabou não finalizando bem. Agora a finalização um pouco mais perigosa, acaba até desviando no adversário. E ele aqui sendo oportunista, eu tenho um trabalho aqui de fazer o gol, né? Mais uma jogada aqui dele interessante, mata no peito, passe cavado. Característica forte dele de servir bem os companheiros, e aí quase sai um gol para sua equipe novamente. Puxada de contra-ataque para o Abraham Marcos. Tem velocidade, consegue sustentar bem, só que aí acaba perdendo um pouco de ângulo. E aí a finalização fica travada, né? Mais uma vez, conduz sempre com a perna esquerda, condução somente com a perna esquerda. E esse é um ponto que poderia ter evoluído mais no Abraham Marcos, cara. Eu acredito que poderiam ter feito um trabalho melhor com ele quando ele estava ali ainda subindo, transição, categoria de base, para ele melhorar um pouco isso. E aí, para finalizar essa finalização dele aqui. Cara, mas um jogador de características interessantes, porém que tem alguns pontos a melhorar. Mas essa característica dele de encontrar bem os companheiros é o que chama a atenção do Vasco, com certeza, não somente do Vasco, tem alguns outros times ali também um pouco mais, um nível acima da Estrela da Amadora, com interesse nele. Como eu enxergo ele jogando no Vasco, caso de fato seja contratado? Como ponta, ele pelo lado direito, como ele tem essa característica de ter o passe, né, ele pode se associar bem, por exemplo, com o Paulo Henrique, com o Puma Rodrigues, que são laterais que são bem ofensivos. O Paulo Henrique principalmente tem essa ultrapassagem no corredor, como ele traz para dentro, acaba criando, gerando espaço no corredor para o Paulo Henrique. É uma característica interessante do Abraham Marcos. Pode jogar também mais colado na linha lateral e entregar esse meio espaço mais pro Puma Rodrigues por dentro. Mas aí são encaixes que o Renato Gaúcho fará caso ele de fato seja contratado. Um ponto que o Vasco precisa analisar bem é se o Abraham Marcos aguenta pressão. Porque ele jogou no Porto B, Estrela da Amadora, Red Star, se eu não me engano, ele foi até o início da carreira dele. Todos clubes de menor expressão e de menor pressão do que no Vasco. Será que ele consegue performar em alto nível jogando com pressão? Porque se ele chega no Vasco e na estreia dele ele vai bem, então você vai ter paciência. Agora, se ele chega e estreia, não faz um grande jogo, você já começa a cobrar. Daqui a pouco tá vaiando. Então, tu tem que entender se o jogador aguenta a pressão de jogar no Vasco, para ele conseguir ter um bom desempenho. Isso faz total diferença no futebol, a parte mental, psicológica.
pelo histórico dele de não ter pressão de time grande, pode ser que acabe não dando certo. Mas é um jogador que tem características legais. Agora eu quero saber a tua opinião aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!